O que nós estamos diante, gente? Nós estamos diante, depois de muito se falar sobre a Ucrânia, hoje o Scott Ritter, eu estou falando isso aqui, pegando uma carona do meu amigo Rafael, que está toda segunda-feira comigo aqui, Rafael Machado e Carlos Velasco. Toda segunda-feira nós estamos aqui, fazemos uma live animada, adiantada, tocamos o barco, como eu, no domingo, estou com o Ayrton Calazans às 18 horas, às 6 da tarde. Tá? Tudo imperdível, imperdível. Pelos convidados que eu tenho, não por mim. Tá? Eu, humildemente, estou sempre aqui. Então, pegando uma carona nisso tudo, a gente chega à conclusão que nós estamos saindo da vitória fake da Ucrânia, que nunca existiu, nunca passou perto, nunca esteve próxima em lugar algum. Hoje, Scott Ritter deu alguns números e deu defasados. Ele falou em 60 mil mortos ucranianos e 6 mil mortos do bando russo, da banda russa, junto com as negócios, 10-1. Só que hoje os números estão em 30-1. 30-1, sua fonte. Minha fonte sou eu. É eu que estou te falando. Quando eu falava que era 10-1, hoje veio o Scott Ritter no Nova Resistência para mostrar que eram 10-1. E que ele deu um número, deu um dado muito importante que a gente já abordou também, mas é bom que ele aborde, porque eu me sinto melhor, porque normalmente o número de feridos é maior do que o número de mortos, mas na Ucrânia o número de mortos está maior. Isso dá o nível da batalha, despreparo da batalha. Eu vou além do que ele falou. As pessoas estão indo de peito aberto, estão sendo colocadas em campo aberto para ser abatidas. Esse número está defasando. Eu calculo que temos mais de 100 mil mortos do lado ucraniano hoje, talvez 120 mil mortos. E do lado russo, talvez 8 mil mortos, 9 mil mortos. São muitos mortos, efetivamente. Mas a desproporção cada vez aumenta mais. Por quê? Todo mundo aqui está vendo vídeo, as pessoas veem vídeos todas as horas. E o que você tem que entender, antes de tudo, é que nós estamos numa guerra de um contexto geopolítico único, que simplesmente mudou o mundo. O mundo mudou, gente. O mundo já não é... Nós já tivemos a primeira mudança do mundo na polêmica pandemia, que a gente até esqueceu que ele existe. Dizem que ainda está por aí, ainda tem lugar que você tem que mostrar que tem 10 doses, 20 doses, 50 doses, parece até bar de alcoólatra. Então é o seguinte, mas ninguém mais fala nela. Só se fala do Putin, só se faz imagens. Aí você vê de tudo quanto é jeito, você ouve isso aí. Ah, a Europa disse que vai dar uma coça, vai acabar com a Rússia, não vai acabar com ninguém. Não vai acabar com ninguém. Metade dos mísseis americanos que estão na Europa, ninguém sabe nem se eles conseguem sair do silo. Ninguém sabe nem se tem que sair do silo. Todos os sistemas hoje, todos os ICBMs russos hoje são móveis. Quer seja no mar, quer seja em terra. Hoje o Sarmat é totalmente móvel. Totalmente móvel. Ele é montado numa plataforma móvel. Ele não está colocado dentro de um silo, não. Ele não está marcado com um X em cima, não. Fora todo o sistema eletrônico que está por trás disso. Raio laser. Vimos agora, por último, a saída francesa e muito mal explicada do Elon Musk, tirando o sistema Starlink de cima da Ucrânia, dizendo que não me pagaram, me xingaram e blá, blá, blá. Mas quando ele foi para lá, ele não queria pagamento. Ele queria reconhecimento. Ele não queria pagamento. Eu lembro. Gertrude. GG para os íntimos. Ele queria reconhecimento. Ele agora está querendo pagamento. Aí ele fechou o sinal. Fechou o sinal ou foi cegado pelo sistema Peresvet?
A Rússia fez um ataque, que hoje, na primeira pergunta que foi respondida lá, todo mundo achou que a Rússia iria acabar com a guerra em uma semana. E, estranhamente, ela sai da Ucrânia, sai de Kiev, aonde já começou a primeira grande vitória ucraniana. Uma vitória sem batalha, uma vitória sem guerra, uma vitória sem lado, mas tudo bem. A Rússia abandonou, eles entraram e proclamaram aquilo como uma grande vitória, uma vitória incomensurável. Só que essa vitória não existiu. Por quê? Porque nós nunca soubemos exatamente qual o objetivo da Rússia na Ucrânia. Eu tenho, sem sombra de dúvida, sem falsa modéstia, acertado muito. Mas o esforço é grande, tem que ser dia a dia. Eu, desde o começo, quando ela recuou, falei assim, até comentando, discutindo assim, aí eu e o comandante, assim, não faz sentido. Nada fazia sentido. E os ataques e o aumento, a entrada, e agora eles convocaram os reservistas, e, além de tudo, existe Belarus, a Bielorrússia, acima, que está ameaçando abrir uma frente de batalha ao norte. Não é considerado guerra de um terceiro país, que federativamente Belarus e Rússia são o mesmo país. Eles criaram uma federação. Tenho mais coisa para falar sobre a reunião daquele negócio, mas vou deixar para amanhã. Senão não tenho o que falar amanhã, gente. Eu tenho pouca coisa para falar para vocês. Então é o seguinte, o que aconteceu? Se abrir essa segunda frente, a Ucrânia não tem como se defender, não vai ter como mobilizar força para lá, porque 70% do seu exército regular já foi embora. Os mercenários morrem como moscas todos os dias lá, americanos, franceses, poloneses. Outro dia eu vi um ônibus inteiro, cheio de poloneses, sendo atingido por um Igla S. Cara, não sobrou ninguém. Devia ter uns 40 lá dentro. Só um teco no meio do ônibus. Não estou falando desses 40, mas são muitos. São muitos, são 200 aqui, 300 ali, 500 ali. Ah, você está se baseando nos relatos? Não estou baseando, não. Estou baseando em números que eu tenho, líquido, que eu procuro daqui, procuro de lá, peneiro em tudo quanto é lugar. Os vídeos, todos os vídeos falsos, todos os vídeos falsificados, todos os vídeos fakes, todos eles foram ucranianos. O Zelensky, quando vai dar um depoimento, ele dá numa tela verde, fundo verde. Ou seja, o fundo atrás dele é todo criado. Ele não está ali. Ele está escondido em algum lugar. Ninguém sabe nem onde ele está. Que é o de menos. Quem tem que acertar contas com ele é o povo ucraniano. Ele tem que ser levado às barras dos tribunais pelo povo ucraniano. Não é a Rússia que tem que capturá-lo, que tem que matá-lo, que tem que levá-lo para Moscou para ser julgado. Não. Quem tem que julgar Zelensky, quem tem que pendurar Zelensky, botar o Zelensky para balançar na ponta de uma corda é o povo ucraniano, que está sendo dizimado, está sendo destruído, pelo menos o que ficou. A Ratatouille meteu o pé para a Europa e está lá cobrando direitos, tá? Sem cumprir deveres. E a Europa toda subserviente a esse modelo americano. E você me pergunta, Rubem, da vitória fake, a derrota humilhante. A derrota humilhante nós mostramos quando eles erraram a mão. Eu tenho um ditado que eu carrego sempre comigo, que o otário com sorte pensa que é malandro. E ele é apenas um otário com sorte. O Zelensky deveria aproveitar ao máximo essas brechas que a Rússia deu, esse sistema Manstein que ele criou lá no Donbass, que está simplesmente aniquilando as tropas, está fazendo funilões, e através da doutrina Manstein, que eu já expliquei aqui o que é, como funciona, associada a uma barragem pesada de fogo, eles têm eliminado centenas de ucranianos, milhares de ucranianos, sem perder um homem sequer. O confronto em terra está sendo assim, avassalador. Por quê? Pelo nível de exposição que os ucranianos são colocados.
sem cobertura aérea, sem nada, totalmente um tiro ao pombo. E o que eles fizeram? Eles foram lá no Estreito de Kerch e fizeram um ataque terrorista, que já foi todo desvendado, todo rastreado. Tem pé na Armênia, tem pé na... Não que o governo da Armênia esteja junto, mas tem pé na Armênia, tem pé na Geórgia e a Ucrânia, tudo comandado pelo Departamento de Falta de Inteligência da Ucrânia. Foram lá explodir a ponte da Crimeia, do Estreito de Kerch, a ponte de Kerch, que liga Crimeia ao continente, e simplesmente não conseguiram destruir a linha férrea, calcularam errado, e nem a linha rodoviária totalmente. Provavelmente, pelo que eu vi pelas gruas que estão lá, talvez em 15 dias o negócio já esteja em cima. A via férrea já está funcionando normalmente. E o pior de tudo, o Putin, mesmo dentro do seu quadro de manutenção de sobriedade, vamos ser sóbrios, vamos segurar a onda, alguma resposta tem que ser dada, porque começaram a aparecer postais, o povo de Kiev, achando que toda aquela sorte era malandragem, começou a tirar fotos em postais, começou a fazer de tudo, apesar de aquilo não ter sido considerado uma vitória nem tática nem estratégica. Foi, sim, uma burrice tática e estratégica. Foram duas burrices. E, na segunda-feira de manhã, nós vimos a chuva de mísseis, mostrando que a Ucrânia pode voltar à era pré-diluviana, a hora que a Rússia bem entender. Ali ficou certo, claro, transparente, que a Rússia só não acabou com a guerra ainda, porque os interesses geopolíticos assim não gritam para esse lado, não mostram, não apontam para esse lado. E a Rússia vai levando essa guerra em banho-maria, no formato que ela quer, provavelmente para destruir Biden em novembro, botar fogo na casinha do adversário. Vai ser lindo. Biden presidente, sem poder, sem a Câmara Alta, sem a Câmara Baixa, porque o Putin está caçando a Câmara Alta e a Câmara Baixa do Biden. Como vai caçar todos os governos da Europa, todos os canalhas que estão aí se cotizando para dar dinheiro para a Ucrânia, colocando seu povo em necessidade, todos eles vão ser vítima do efeito bumerangue que o Putin preparou para todos. Então, acabou a vitória feita, acabou o amor, acabou o encanto, acabou o romantismo. Sobrou, hoje no mundo militar, sobrou os ANCAP, sobrou os idiotas, os imbecis, que tentam tapar o sol com a peneira e tentando fazer de idiotas quem eles já fizeram de idiotas até hoje, que é a única coisa que restou para esse pessoal. Não teve câncer do Putin, não teve falta de munição, não teve abelha, não teve velho de espingarda, não teve absolutamente nada. Hoje, eu ainda vi outra que saiu numa TV de Portugal, me deu pena. Um cara que derrubou 2 mísseis de cruzeiro com um Memped, né? Um sistema... Nunca acertaram um com aquilo. Nunca derrubaram um míssil de cruzeiro com aquilo. Nunca. Mas tem nome, tem tudo, tem condecoração. Só não tem um ato em si, o que mostra um treinamento de um objeto que deve ser um quadricóptero atingido por aquilo. Se você atinge um míssil de cruzeiro e ele explode no ar, a explosão é imensa. Não. Há um impacto mostrando assim no meio de um campo. Talvez aquele míssil de cruzeiro ia atacar uma vaca. E ele salvou a vaca. Sobrou apenas isso daí. A retórica, a falácia, a mentira. E ainda uma mídia muito bem azeitada para isso. Mas o Putin está ligando pouco para isso. A Rússia está pouco ligando para isso. Só quem está ligando para isso hoje é o Ocidente. Essas vitórias de pirro que a Ucrânia alcançou trocando defuntos por terra vazia, agora eles vão perder ainda mais soldados
e deixar por terra. Agora eles vão perder a terra por corpos, de novo. Perderam na ida, vão perder na volta. Vão perder sempre, porque não tem jeito da Ucrânia ganhar. Não tem saída para a Ucrânia ganhar, não tem saída para a Europa ganhar, não tem saída para os Estados Unidos ganhar. Acabou. Game over.